Olá, sejam todos bem-vindos ao Eleições no Contador. Meu nome é Elton Rodrigues. Estamos aqui na casa do candidato Caio Fernandes, que é candidato a prefeito de São Miguel do Gostoso e nos recebeu hoje na sua residência para fazermos a nossa primeira entrevista com os candidatos. De antemão, boa noite, Caio. Muito obrigado por nos ter recebido aqui. E vamos lá, vamos passar as informações para o público gostosense. Eu que agradeço, boa noite, né? Dizer a vocês que eu tenho um respeito enorme pelo blog de vocês, que é um blog sério, é um veículo de comunicação que realmente é imparcial e vocês tratam as coisas com seriedade. Então, realmente, é muito importante porque a população precisa tomar consciência das coisas, precisa saber o que está acontecendo, principalmente agora, porque o voto é uma coisa muito séria e eles precisam conhecer o máximo possível seus candidatos. Eu gostaria muito de fazer um debate real, sabe? Para a gente ver o conhecimento de cada um e quais são os pensamentos de cada um para o futuro de Gostoso. Entendo, né? É interessante mesmo a ideia. Para a gente começar, Caio, eu queria que você me falasse como surgiu essa ideia de você se candidatar à Prefeitura de São Miguel do Gostoso. Desafio. Amor e desafio. Eu sou apaixonado por São Miguel, todo mundo que me conhece sabe. E eu vejo que São Miguel tem um potencial muito grande para ser uma das melhores regiões turísticas, seria um dos melhores destinos do mundo. E gerar emprego, e gerar renda. E eu não vejo isso acontecendo. Aqui o que acontece muito ainda é o atraso dos currais eleitorais pelo qual passa ainda pequenos municípios do Brasil. Só que São Miguel deixou de ser um pequeno município. São Miguel hoje é praticamente um dos maiores destinos turísticos do Rio Grande do Norte. E quando eu vi se acabando, São Miguel se transformou num lugar triste, sem direcionamento, sem caminho, sem investimentos, apesar de ter uma arrecadação muito alta. E eu vi que ia ser uma eleição praticamente de uma pessoa só. E como a gente já esperava, como aconteceu em outras cidades do interior também, caçaram nosso vice Tiquinho. Mas Tiquinho ia ser o candidato mesmo. Né? Ele aceitou ser nosso vice, pela nossa experiência administrativa, de gestão e pelo que a gente já construiu na vida. Mas aí ele seria caçado de qualquer jeito. Nós teríamos mais um lugar de chapa única. Né? Isso eu tenho para mim que é um desrespeito ao povo, é um desrespeito à democracia. E aí a convite de Miguel Teixeira e mais algumas pessoas, e depois da oposição, com a união da oposição no meu nome, eu resolvi que valia a pena fazer alguma coisa por Gostoso, já que Gostoso há 10 anos faz tanto por mim. E é isso. Desafio e amor. Você era um dos aliados do prefeito Renato até certo tempo. Então, assim, o que foi que culminou essa ruptura de vocês? Aliado e amigo. Uhum. Eu conheci Renato em 2016. Aliás, em 2015. Certo? Me lembro como se fosse ontem. Lá na Praia do Tourinhos, quem me apresentou foi um amigo nosso, Isaac, daquela pousada, a última pousada que tem aqui, fugiu o nome agora. A Vivenda, né? Vivenda da Terra. Da Venda da Terra. E eu vi em Renato, naquela época, um jovem que já tinha tentado uma eleição em 2012, um jovem talvez sem muito conhecimento, sem muito preparo, mas aberto, pelo menos na conversa, a tentar fazer alguma coisa para o Gostoso, pelo povo de Gostoso. E naquele momento, talvez eu tenha errado, mas foi quem eu escolhi para ajudar. E ajudamos, fizemos a campanha dele todinha, foi uma novidade grande, porque a gente fez uma campanha de gente grande para ele. Tínhamos o melhor jurídico, tínhamos o melhor
a melhor publicitário, né? E fizemos uma campanha limpa. Fizemos uma campanha limpa, longe de parecer com o que está sendo feito hoje. E nós continuamos ainda tentando fazer campanha limpa, mas fizemos. E o elegemos. Uma diferença não muito grande de votos, mas o elegemos. E aí, São Miguel do Gostoso estava num momento com o Réveillon aqui, tá certo? Estava num momento se descobrindo, e com a nossa presença aqui, as pessoas que a gente começou a convidar, jornalistas, etc., a gente conseguiu dar um impulsionamento em Gostoso. Só que já nessa época começou a questão do nepotismo, e a gente vê que o prefeito também se deixava muito levar pelo entorno. E a gente foi, assim, perdendo espaço, também se afastando. Eu nunca entrei na prefeitura de Gostoso, vou entrar em janeiro. Talvez antes, né? Vou ter que entrar depois para fazer a transição. Mas eu nunca entrei na prefeitura de Gostoso. Eu não tenho uma nota de serviço prestado, nada. Nada, certo? O que eu queria era o bem da cidade mesmo. Entendo. E chegou num ponto que, quando chegou 2020, que a gente viu que as coisas só pioravam e, assim, ele também não buscava a melhora, buscar entender, pelo menos. Ele é uma pessoa, assim, que fomenta uma briga entre o morador local e o morador que veio para cá para investir, que trouxe dinheiro, trouxe emprego, certo? E aí eu vi que realmente isso aqui não ia para frente. Isso aqui não ia para frente. E aí eu me afastei, rompi e fiquei torcendo de longe. Só que infelizmente foi de mal a pior. E aí alguém tinha que tomar uma posição, eu fui convidado e tomei essa posição. Não posso dizer que eu desgosto de Renato como pessoa, tá certo? Mas como gestor, infelizmente, Gostoso merece muito mais. Você estava falando, Caio, sobre a questão da campanha, que você estava... Uma campanha suja, né? Foi o termo que você usou. E assim a gente vê que há uma certa guerra de narrativas, inclusive pelos apoiadores, né? Usaram, inclusive, seu nome aí num processo que tinha o seu nome. E aí eu queria... Assim, isso ainda incomoda muito essa campanha dessa forma que está? Ou você acha que faz parte? Como é que você está observando essa divisão, né, que está acontecendo no município em relação a... Eu acho que não faz parte. Eu acho que a campanha tem que ser tocada como nós temos tentado. Você veja que enquanto estavam batendo e chamando a gente para uma briga desnecessária de narrativas, etc., a gente estávamos nos reunindo com a sociedade para montar um plano de governo, certo? Porque a gente sabe o que São Miguel do Gostoso precisa, mas a gente precisava ver se o que a gente sabe batia com o que as pessoas querem, com o que as pessoas precisam. Então a gente ouviu praticamente todas as categorias. A gente ouviu o pescador, a gente ouviu o agricultor, a gente trouxe inclusive gente, fundador, por exemplo, do MST, do PT, e mais um grupo para a gente falar de distrito, de plantio, de essas coisas todas, certo? Trouxemos a área médica, trouxemos a área educacional, tivemos mais de uma reunião com os professores. Tivemos também o pessoal da reciclagem, o pessoal do meio ambiente, comerciantes, pousadeiros, conversamos com todo mundo. E o nosso plano de governo ele foi montado mais ou menos não, ele foi montado a várias mãos. Com certeza, quando ele for bem divulgado, que a gente está começando a divulgar, as pessoas que participaram, ou cada categoria vai sentir um pouco da impressão digital dela no plano. Nós fizemos de verdade o que muitos políticos pelo Brasil dizem que fazem, e a gente sabe que não é. Aqui, por exemplo,
Nos planos de governo passado, era assim, em cima da hora, porque tinha que ter um plano de governo naquela hora, e chamava assim os propensos secretários e dizia assim, daqui 5 tópicos cada um para fazer. Então foi feito, o último plano de governo foi feito assim. Ou seja, não existia plano de governo. Agora existe. Agora existe. E vamos tentar seguir a regra, a risca. Aproveitando já para começar a falar sobre as propostas, o que é que você acha como prioridade hoje para São Miguel do Gostoso? Veja bem, tem sido uma coisa estranha, porque eu gostaria de estar em São Miguel do Gostoso falando só de inovação, falando do que pode melhorar e tal. Mas infelizmente eu tenho que dar 2 ou 3 passos atrás para refazer o que devia estar feito. Tipo, botar a saúde para funcionar, melhorar as estradas, botar a educação para funcionar, chegar ao piso salarial do professor, que está um absurdo, o piso é 300 e pouco, tem professor contratado recebendo 1.300 e pouco. Isso é um absurdo. E daqui a pouco, de repente, vai demitir todo mundo para não ficar Tá entendendo? Porque todos os contratados agora deverão ser demitidos no final do ano. Ou até já depois de outubro, para fechar as contas, que hoje as contas não fecham. Então a gente vai ter que primeiro ajustar o básico para poder fazer crescer. Então a gente tem um slogan até que a gente diz que nós vamos fazer 12 anos, nós vamos recuperar 12 anos em 4. Graças a Deus, São Miguel do Gostoso tem uma arrecadação muito grande, porque é difícil administrar sem dinheiro. A gente teve prefeito aqui, por exemplo, o Miguel, que fez um excelente trabalho em 8 anos, com arrecadação desse tamanho. Então ele fez muito com muito pouco. E hoje a gente tem muito e faz muito pouco. Tá entendendo? E após isso a gente vai dar direcionamento, a gente vai planejar e vai executando na medida do possível. Todas as áreas têm que ser pensadas de novo. Até numa entrevista recente, você tinha falado que a classe empresarial estava insatisfeita com a cidade e que estava confiando em você. E eu queria entender um pouco sobre o que que os empresários em si estão insatisfeitos, o que é que eles estão pedindo para você. Eles estão pedindo o básico, porque como é que você... São Miguel do Gostoso tem uma das melhores gastronomias do Brasil. Restaurantes fantásticos, sensacionais. São Miguel do Gostoso tem pousadas maravilhosas, certo? São Miguel do Gostoso tem um clima dado por Deus, tem um vento que traz gente do mundo inteiro para o kite, para o Indy, tá certo? São Miguel do Gostoso tem o Tourinhos, ou pelo menos tinha. Quando você anda para os distritos, você encontra uma riqueza. Tudo que planta dá nos distritos. Ninguém se preocupa de ter parceria, de ter escoamento, de ajudar com plano safra, com planos de preparação do próprio agricultor, com essa ajuda. Também precisa ter uma ajuda para o sem terra, certo? Precisa ter um plano de benefício. Então São Miguel do Gostoso tem tudo isso. O empresário espera o quê? O empresário espera que São Miguel do Gostoso volte a ter fluxo. Volte a ter fluxo, que o restaurante dele encha, que o supermercado venda mais, que as pousadas tenham cliente. A gente tem um plano para isso, que foi montado também a partir das solicitações deles. Então é isso que os empresários de São Miguel do Gostoso querem. Eles querem dar emprego. Porque a gente dá emprego quando tem um negócio da gente é lucrativo, aí a gente dá bastante emprego. Você veja, por exemplo, qualquer lugar do Brasil que você falar no litoral norte, do Rio Grande do Norte, vão falar de São Miguel do Gostoso. Qualquer lugar do Brasil e boa parte do mundo, certo? Mas o que acontece? Por exemplo, o Vila Galé veio se instalar no litoral norte. Passou por aqui, para São Miguel do Gostoso. E por inabilidade, ou por ninguém ligar, ninguém se tocar que aquilo ali era um negócio, era um equipamento que daria muito emprego, que ajudaria na vida das pessoas, se perdeu o Vila Galé. E Touros
pegou o Vila Galé. E hoje, o Vila Galé tem 600 empregos. 600 empregos numa economia de uma cidade pequena é um divisor de águas grande. Mas aí não para por aí. Aí nós tivemos o Puri Resort, aqui na Estrada do Tourinhos, que por um estudo que eu fiz, normalmente as unidades deles dão na faixa de 250 a 300 empregos, mas que não conseguiu aprovação, porque São Miguel do Gostoso hoje tudo está muito difícil de aprovar. Passar pela Secretaria de Obras, passar pela aprovação de projeto aqui é muito difícil, porque a impressão que você tem, que alguns empresários dizem, é que aqui está meio que assim, aquela cidade que parece que se dificulta para se facilitar. Não sei se você está me entendendo. Então acaba que as pessoas vão embora. As pessoas vão embora. E o Puri Resort foi embora. O Puri Resort foi embora. Quer dizer, então contamos aí, vamos por baixo, mais 200 empregos. Então pega 600 lá do Vila Galé, mais 200 são 800. Aí nós tivemos aqui uma pessoa dando uma olhada para implantar uma fábrica de água de coco. E também perdemos essa fábrica por incapacidade, por ninguém dar atenção a isso. Perdemos para Maxaranguape. São mais lá, acho que 60 empregos. Então nós estamos falando aí de quase 900 empregos. Você imagine 900 empregos. Certo? Hoje a prefeitura tem extra mais de 700 contratados. Essas pessoas todas podiam ter um emprego sério, um emprego de verdade. A gente podia empregar toda a população que precisa de emprego de São Miguel do Gostoso, no público e no privado. Continuar assim, contratando na prefeitura o que é necessário, mas ter uma outra opção de emprego. Você tem um lugar, por exemplo, como Camboriú, há anos, que botaram um anúncio para contratar algumas pessoas para a prefeitura. Não teve ninguém se apresentou. Por quê? Porque eles conseguiam um salário muito melhor fora, no turismo. Está entendendo? Porque você veja, quando contratam você pela prefeitura, não lhe pagam o piso, lhe pagam lá embaixo. Quando contratam você na iniciativa privada, são obrigados a lhe pagar o piso da categoria. Certo? Então é uma lógica isso, né? Essa parte da área urbana é super interessante, mas assim, Gostoso tem uma grande parte rural, né? E você já deu umas andadas por lá, tanto agora antes da própria campanha como agora. E aí, o que você tem observado andando pelo interior? O que é que essas pessoas estão pedindo mais em relação a uma provável gestão sua? Veja bem, primeiro eu preciso dizer uma coisa, eu estou apaixonado pelos distritos. Apaixonado pelo interior, eu acho que eu vou inclusive criar o turismo rural. Também, o turismo rural, para ser mais uma fonte de renda no interior. Tenho muita vontade de na Tabua, por exemplo, que é um lugar que se concentra muito artesanato e está próximo também de Tourinhos, etc. Eu tenho muita vontade de botar um espaço de artesanato lá. Porque o turismo vai lá, nós temos aqui outras hortas, que também o turista podia ir passear, tá certo? Nós podíamos fazer turismo nos próprios acampamentos sem terra, seria uma renda a mais para eles, certo? Mas o que eles mais pedem é o acesso. E a gente precisa lembrar que todo ano chove. Então, essas estradas precisam... A estrada que liga São Miguel a Parazinho, essa estrada em si, ela já seria assim 60% a 70% de melhoria para os distritos. Ah, Caio, mas ela não é uma estrada municipal? Não, mas ela não vem sozinha. Porque o governo do estado, seja quem for, seja o partido que for, ela tem centenas, milhares de estradas que precisam ser feitas no Rio Grande do Norte. Então, se você não for lá para dentro, não levar um projeto, não cobrar isso, não pedir, você não vai conseguir nunca. Porque imagine, Cerro Corá, Lagoa Nova. Foram lá quase 20 quilômetros de estrada.
Quando fizeram o asfalto e tudo, cara, ficou muito, a cidade, esse lugar que estava morto fez assim. E você tem um acesso mais fácil. Você teria acesso com uma boa estrada para todos os distritos com facilidade, inclusive para a garotada do distrito que vem estudar. Essa garotada perde muita aula, perde muito. Não é por culpa deles, não, é por culpa de um ônibus que não está funcionando. Tá certo? É a estrada. Por exemplo, na chuva, eu tenho um caso emblemático de uma pessoa lá de Novo Horizonte. Essa pessoa me contou uma coisa. Ela pegava a moto dela e vinha para São Miguel. Então ela botava uma galocha, que já é um perigo na moto, porque ali ia passar por dentro d'água e quando ela chegava aqui, ela trocava de roupa para ir para o trabalho, e quando ia voltar, botava aquela roupa de novo. Por quê? Porque ela chegava em sopa, cheia de barro, as motos se acabam, que é o veículo que o pessoal pode ter e pode se movimentar, os carros do interior se acabam, tá certo? E a chuva vai ter de novo o mês que vem. Mas aí tem outra coisa, precisa escoar o que se planta, o que se produz na agricultura dos distritos. Então, o que a gente pensa, por exemplo, você tem os recursos do FNDE, que ele diz que você tem obrigação de, no mínimo 30%, você investir no comércio local. E a maioria dos prefeitos de pequenas cidades, eles tomam esse mínimo de 30% como um máximo. Por quê? Porque se eles são obrigados a comprar no local, e aí esse dinheiro é mais fiscalizado. É um dinheiro que vem do governo federal. Então, quando você compra 70% fora, você fica com o dinheiro mais livre. Mas aí você está levando seu dinheiro para fora, para o fornecedor de fora. Quando você pode usar quase 100% do FNDE para reunir a agricultura familiar, reunir o pessoal sem terra, que planta, reunir as pessoas dos distritos que têm suas lavouras e falar para eles, a gente vai precisar, por exemplo, merenda escolar, que é uma coisa que falta toda hora. Infelizmente, né? E quando não é chá com biscoito. Mas falta. Então você reúne o pessoal e fala, a gente vai precisar de tanto durante o ano. Então vocês vão fornecer o arroz, o feijão, a batata, a macaxeira, o queijo, o leite, a proteína, certo? Para as escolas, vamos comprar isso tudo aqui. Comprar a todo mundo. Aí você tem a questão dos uniformes. Por que não você pedir uma ajuda a um estilista daqui, a um estilista, fala assim, vem cá, esse aqui é o padrão de São Miguel do Gostoso. Nós temos aqui, não quero dizer como você faça o uniforme. Eu quero que você faça um uniforme que atenda às pessoas daqui que precisam de renda. Certo? Porque aqui nós temos muitas costureiras, bordadeiras, e nós temos, me ajude agora, perdeu aqui o nome um pouquinho. Gente, é uma coisa que o pessoal faz muito aqui, ajuda aí. Além do bordado, além do... Não, cara, tem outro nome. Sim, labirinto também. Labirinto. Certo? As labirinteiras, que é fantástico. Eu tive lá, fugiu o nome agora, né? Mas eu tive lá com elas, é muito bom. Então, a hora que você desenhar um uniforme com as características da cidade, eu vou poder comprar a elas. Então, vamos lá, eu vou pegar o mínimo de 30% que tem que se comprar e não vou fazer o máximo de 30%. No nosso plano é tentar comprar o máximo possível local. Claro que você não pode comprar borracha, você não pode comprar papel ofício e outras coisas, régua, que você precisa na escola. A gente não tem fabricante aqui, mas comida e roupa a gente tem fabricante aqui. Então a gente não precisa estar comprando de fora. A gente pode comprar aqui e fazer com que esse dinheiro gire
na economia local. Quantas pessoas isso não ia ajudar? Então esse é um plano de imediato que a gente tem para escoar a agricultura. Mas tem outras coisas também. São Miguel do Gostoso, uma narrativa que o povo brinca muito, é porque numa entrevista, ao invés de falar 2.000 caixas de umbu, eu falei 200, né? Então, os caras, não, o cara não sabe nem fazer conta e tal. Não é, às vezes você está dando uma entrevista, você dá uma bobeira ali, né? E outra coisa ainda falar, não, o nome não é umbu, é imbu. Eu até fui pro dicionário. As duas coisas estão corretas. Você pode chamar tanto de imbu como do umbu, certo? De umbu. Então essas coisas que viram as narrativas chatas, umas coisinhas, sabe? Não parece que você está fazendo uma política séria. Parece um bando de menino de escola no recreio sacaneando um com o outro. Tá entendendo? Mas a verdade é que, por exemplo, na safra sai 2.000 caixas de umbu ou imbu, como preferir, que as duas palavras estão certas, na baixinha. R$80 mil dia. 30 dias, ou não sei quanto demora a safra, 2.400.000. Quem imagina que tem isso? E tinha uma fábrica lá, e a fábrica sem incentivo nenhum, acabou se transferindo para Parazinho. E a gente tem encontrado em alguns distritos, muita gente que tem dito que se humilha em Parazinho, porque não consegue as coisas na saúde aqui e acaba correndo para lá. E lá é claro que cada município tem tem que atender o seu povo e tem as suas prioridades. Ninguém quer atender o outro distrito, né? O outro município. Então, é isso. Você já até deu uma pincelada sobre algumas ideias que você tem na parte de educação, mas eu queria tentar entender um pouco mais como você pensa. Porque assim, quando a gente fala seu nome, remete diretamente à administração, né? Pelo seu currículo, inclusive. Então, assim, o que Caio pensa em relação à educação para São Miguel do Gostoso hoje? Bom, a educação é a base de tudo. Isso é um discurso que todo mundo faz. Mas como outros discursos que todo mundo faz, a gente está botando na prática, como foi o caso do plano de governo a várias mãos, você precisa voltar para a educação e dar oportunidade para os jovens em todos os setores, do primário ao universitário. Você tem que criar as melhores condições para que ele possa acompanhar, para que a criança que estuda em São Miguel do Gostoso não seja um estudo mais fraco do que a que estuda na capital ou numa cidade maior. Então você tem as escolas sucateadas. Agora, por exemplo, aconteceu um absurdo. Gente, como é que você tira a janela das escolas e bota tijolo? Cara, você não tem fuga no caso de incêndio, você não tem respiração para esses alunos. Cara, é uma maluquice, tem coisa que só acontece aqui. Eu disse numa entrevista que eu dei segunda-feira que São Miguel do Gostoso vive uma realidade paralela. Vive uma realidade paralela. Então, a gente precisa capacitar essa molecada, tá certo? A gente precisa dar um transporte de qualidade, a gente precisa facilitar a vida dos que precisam de acesso dos distritos para estudar aqui, precisa melhorar as escolas, precisa fazer concurso público. Fazer concurso público é uma coisa muito importante, tá certo? Porque quando você concursa uma pessoa, você dá liberdade a ela, certo? Porque a pessoa que é contratada, além de não ganhar o piso muito menos, ganhar muito menos, ela ainda fica assim à mercê de chantagens, à mercê de... Tem casos, por exemplo, às vezes que a pessoa está conversando ou vai no aniversário do pessoal que vota em outro partido. Aí no outro dia ela recebe uma mensagenzinha: estamos muito tristes com você. Cara, isso é terrorismo. Isso é terrorismo mental, é o terrorismo psicológico. Tá entendendo? Então eu quero dar liberdade para as pessoas. Liberdade para as pessoas. A hora que você tem o seu emprego garantido, que você faz um concurso, você tem dignidade. Você tem dignidade. Você é obrigado a prestar seu serviço, mas você é livre para pensar e agir. E quando a gente perde o poder de pensar e de agir, é muito difícil. E como é que essa pessoa, sofrendo isso, vai ensinar uma criança? A gente vai criar cabrestinhos
porque quer todo mundo no cabresto, quando precisa de voto ou coisa parecida. Não, a gente precisa capacitar essa molecada. O garoto que estuda aqui tem que ter a mesma chance do garoto que estuda na capital ou numa cidade maior. Então isso é muito importante. O professor precisa ser qualificado. O professor precisa participar de cursos, sair um pouco daqui, ver o que está acontecendo. E para tudo isso tem verba, só não é destinada. Certo? E outra coisa é o seguinte, que é uma coisa que é muito séria. O aluno, o estudante universitário, o de São Miguel, ele perde, não sei nem quantificar, mas ele perde um monte de dias de aula, porque não tem ônibus, porque o ônibus está quebrado, porque não tem combustível, porque não pagaram o contrato, qualquer coisa assim. Mas qualquer coisa é motivo para ele não chegar na faculdade. Aí você imagine, se o cara tem 5 dias a menos do que o estudante normal lá, que chance ele tem de concorrer? Que chance ele tem no Enem? Ele até tem, porque a molecada quer, que tem muita gente formada. Não está sendo utilizada, mas formada, se esforçaram, mas por esforço deles. Por esforço deles, porque eles não conseguem ter uma igualdade com o ensino que se dá em outras cidades. Então a gente tem que voltar o foco geral para a educação. Nós temos que criar cidadãos preparados de verdade. Acho que uma bandeira que anda parecida com a educação é o esporte, né? Inclusive o seu principal adversário, o Léo, ele tem essa bandeira do esporte. E também isso é um ponto que é crescente no interior, né? Visto os campeonatos de futebol que os próprios interioranos fazem. Então, para a parte do esporte, também, o que é que você pensa sobre esse setor? Se ele tem espaço nesse seu plano de governo, o que é que você pensa sobre o esporte? Primeiro, apesar de já ter jogado futebol, de gostar muito de futebol, esporte não é só futebol. Uhum. Principalmente aqui, que tem outras modalidades muito importantes. Mas, mesmo assim, na realidade, a Secretaria de Esporte não é para fazer só torneios. Só torneios. Não é para isso. Ela precisa pensar. Ela precisa pensar, porque na hora que eu estou com um garoto praticando esporte, ele está longe de um monte de coisa ruim. Tá certo? Na hora que eu dou oportunidade, talvez eu tenha um grande tenista aqui, mas ele não tem essa oportunidade. Talvez eu tenha uns garotos do beach tênis. Beach tênis é esporte caro, não sei o quê. Gente, a gente tem iniciativa privada, a gente pode fazer vários convênios. A gente pode fazer planos assim, tipo, adote um atleta. Mas o kite, o wind, não sei o quê. Gente, por que um garoto de São Miguel do Gostoso não pode fazer kite, não pode fazer wind? E não pode ser um grande surfista e ganhar dinheiro, né? Por que gostam tanto de futebol e a gente não tem, por exemplo, o cara joga lá no distrito. Ele é um grande jogador aqui. Mas que convênios a gente tem? A gente não tem uma bolsa atleta. Eu tive agora um depoimento aqui na Rua dos Dourados de um senhor que o filho foi para o Flamengo, jogava muito bem e tal, mas não teve apoio nenhum. Então você não tem uma bolsa atleta, você não traz clube para fazer peneira aqui, para dar uma chance para os garotos. E o povo vem, é só você ir lá e buscar. América, ABC, Alecrim, Globo, seja o que for. E quem sabe até uma academia dessa do PSG ou coisa parecida. Então você tem que pensar maior. Não é só, vamos jogar ali e depois vamos tomar cerveja. Não, você tem que pensar a estrutura de esporte. E a escola tem que ter o esporte também. Tem que estar no plano curricular da escola o esporte. Esporte é vida, esporte é oxigênio, esporte tira a molecada da droga, esporte deixa a criança mais leve, mais tranquila na hora que chega em casa. Então, meu amigo, esporte é tudo, mas não é só futebol. É futebol também, é principalmente talvez futebol, porque o povo gosta muito, mas eu quero ver a garotada daqui saindo, como o Adalberto saiu, foi para outro lugar, se deu bem, grande jogador. Mas você pode abrir as portas de São Paulo, do Rio, você só precisa ter força e amizades. Por que você não chega no Vasco, faz um convênio lá e fala, cara, deixa eu mandar os garotos para cá?
Tá entendendo? Pode conseguir ou não, mas você tem que pelo menos tentar. Tem que pelo menos tentar. Nós temos um jovem aqui que foi que o cara do quebra-osso descobriu que foi pro Palmeiras, não sei o que, agora tá no exterior, o moleque tá milionário. Ajeitou a família, ajeitou todo mundo. Então o esporte tem que pensar de forma mais macro, de forma inteligente. Inteligente. Não basta só fazer torneiozinho de futebol. Você falou já de arrecadação, que gostou de uma arrecadação boa até, mas a gente sabe que também os municípios têm que ter uma relação com o governo do estado, né? E assim, você hoje é inserido num partido de direita, né? Então, eu queria que você me dissesse assim, o que você acha da gestão estadual hoje e como é que seria essa provável relação entre vocês? Nós vamos ter ainda mais 2 anos com o governo que está aí, com o governo da professora Fátima. Eu tenho muito respeito com quem está imbuído de alguma autoridade, certo? Eu tenho um grande amigo aqui, mas um grande amigo mesmo, que eu admiro muito, até pelo que ele faz por São Miguel do Gostoso, na área de arte e tal, cultura, que é Emanuel Neri. Não tem alguém mais de esquerda do que Emanuel Neri. E Emanuel é um grande amigo da governadora, por sinal. Então, meu amigo, se São Miguel do Gostoso precisa do governo do estado, eu não quero nem saber quem é o partido que está lá. O meu partido é o partido que me ajuda. É o partido que ajuda Gostoso. Seja de esquerda, de direita, de centro. Se está ajudando Gostoso, está trazendo as coisas para cá, está fazendo o trabalho certo, esse é o meu partido. Tá certo? Embora eu tenha fidelidade com o partido que eu estou, tenho muita gratidão ao senador Rogério Marinho, que como ministro foi a pessoa que mais mandou recursos para o Rio Grande do Norte, mas principalmente para São Miguel do Gostoso. Mas na área de cultura, arte, eu também tenho gratidão à professora Fátima, que todos os festivais e tal, ela participa aqui, certo? E ajuda. Então, eu não tenho, assim... eu não chego a ser apartidário, tá certo? Eu tenho a minha filosofia combina, família, essas coisas combina muito com a direita. Mas o meu pensamento de distribuição de renda e tal, tudinho, de que todo mundo merece uma chance, combina muito com a esquerda. Então eu sou meio que um... Eu vou brincar, o povo não quer uma narrativa, eu vou deixar uma narrativa para eles. Eu sou meio melancia. Verde por fora, vermelho por dentro. Tá entendendo? Porque eu acho que as duas coisas podem caminhar junto. Se for para o bem da população, das pessoas e dos projetos. Você falou também já no início da nossa entrevista sobre a questão das chuvas que atrapalhavam a locomoção dos gostosenses, especialmente no interior, mas esse ano específico ela causou alguns transtornos, inclusive Reduto, o pessoal do Santo Cristo já demonstrou, pelo que a gente sabe e pelo que acompanha, que vale apoiar, provavelmente por descontentamento, né? E aí, como que a gente pode resolver esse problema pluvial hoje em São Miguel do Gostoso? Essa parte de chuvas que causou tantos transtornos, né? Para resolver o problema de chuva, tem 2 coisas que você tem que ter em mente. Primeiro é o seguinte, você tem que ter em mente que você vai fazer uma obra que não aparece. E político tem horror a isso, a obra que não aparece, né? E a segunda coisa é o seguinte, você não vai fazer obra na chuva. Você sabe que o ano que vem vai chover. Eu costumo usar muito a fábula do guarda-chuva. Eu tenho um guarda-chuva, por exemplo. Eu vejo ele raramente, eu só vejo ele quando chove, mas ele está guardado aqui, porque eu sei que vai chover. Então, se eu pensar trazer pessoas específicas que façam estudo, eu tenho assim uma paixão especial pelo conjunto, pelo conjunto ali. Porque eu vi dentro de casa a água dando na canela, no joelho. Eu vi o que as pessoas sofrem, pessoas perdendo cama, pessoas perdendo guarda-roupa, perdendo fogão. Cara, isso dói. Isso dói. É igual o abandono que está nos distritos, por exemplo. Dói muito, porque você fala, gente, são seres humanos.
A arrecadação daqui é muito alta para deixar as coisas estarem acontecendo assim. Então é fazer as duas coisas. Primeiro, saber que você precisa fazer um belo trabalho de drenagem. O saneamento, as pessoas até se indignam com o saneamento. Mas o saneamento é porque ele foi bom, apesar de não ter tido a parceria devida, mas ele foi bom quando foi feito. Agora a cidade cresce, a cidade aumenta. Você não pode ter um saneamento que talvez naquele momento fosse 90% da sede. Hoje deve ser 60%. Então essa rede não aguenta. Essa rede não aguenta. Hoje, por exemplo, dia 28 de agosto, pela manhã, eu vi alguns vídeos aqui no Santo Cristo, da mistura de fezes e outras coisas saindo pelo... Então, você precisa, agora, enquanto não está chovendo, pensar o que você vai fazer. Organizar. Tanto organizar as estradas, como organizar a drenagem dos locais. E outra coisa, exigir também que as construtoras e condomínios que venham, que elas também façam a parte delas. De repente, em contrapartida e tal, ajudando que a cidade fique já preparada para essas horas de calamidade, essas horas de chuva. Então, essa é uma ideia básica com a chuva. Precisa cuidar antes que chova. A gente debateu alguns meses atrás, quando saiu ali para o Gustavo, sobre a questão cultural, né? E os produtores de cultura, eles reclamaram bastante que não tinha tanto incentivo assim. Então, eu queria também entender se você conversou com os produtores de cultura de São Miguel do Gostoso e o que é que você tem de pensamento nessa parte do setor cultural também. Amigo, não existe uma cidade turística sem cultura. O povo precisa ser educado para a cultura. Eu acho, por exemplo, a Galeria Sol da Meia-Noite, eu acho fantástico. Você tem um lugar aqui para ir. Várias vezes que eu fui lá, eu vejo as crianças chegando da escola. Então isso é legal, isso é uma coisa muito bacana que o Emanuel Neri faz. E veja que é a iniciativa privada que está fazendo. Lá é o Emanuel, aí você tem o TEAR, que já foi o Centro de Cultura, que é o Gustavo Titoto que banca, certo? Que fazem. Então essas parcerias público-privadas, elas são muito importantes, certo? Agora você tem que preservar o Festival de Cinema, o Camarão Gostoso, o Eita Camarão, né? Uhum. Precisa ter o Bossa Jazz e outros, trazer outras coisas, criar outras coisas, certo? Por quê? Porque você precisa ter uma agenda cultural inserida no turismo, inserida na cidade. Você tem, por exemplo, eu vou falar aqui e não vou ter o nome direito, mas você tem, por exemplo, uma regata que era tradicionalíssima, não sei o que, Tagino, o nome da regata. E essa regata acabou. Então, quando você começa a tirar as memórias da cidade, você está eliminando a cultura. Esse negócio de bois também, como é que é o nome? Boi de Reis. É uma coisa que você também precisa preservar, precisa ter. As quadrilhas. As quadrilhas em São Miguel do Gostoso são um show à parte do que o pessoal dá. E a gente não incentiva. Aqui era para ser tipo Caruaru. Fazer alguma coisa, atrair o público para quadrilha também ser um negócio aqui. Festival Junino também ser um negócio bacana aqui. Então a cultura tem que ser preservada a pau e pedra. Tem que ser preservada e tem que ser motivada, tem que ser incentivada. Tá certo? Então, a cultura são as memórias, são as raízes de um povo. E é uma educação genial para a cabeça, para a alma. O senhor já tinha falado a questão, em outras entrevistas, inclusive, que haveria um desperdício de recursos de São Miguel do Gostoso. E para se executar esses planos que o senhor fala, é necessário recursos, né? Então, assim, o senhor realmente acha que há um desperdício? E de onde vai vir esses recursos para executar todos esses planos que o senhor está nos falando aqui? Excelente pergunta.
Eu acho sim que há desperdício. Hoje nós estamos debatendo, dia 28, a questão do portal de transparência. E eu, sinceramente, vou fazer um tutorial para ensinar todo mundo a entrar no portal da transparência. Porque, veja bem, o ano passado, 2023, São Miguel do Gostoso teve 70 e tantos milhões de reais, o que significa 6 milhões e pouco por mês para administrar a cidade. Porque a gente tem uma entrada, uma arrecadação muito grande. Então você tem recursos para quase tudo. Só que você precisa ter um planejamento, ter uma organização. As pessoas falam, mas no público não é igual ao privado. Não. Não é igual ao privado. Mas o público é um dinheiro que você precisa prestar conta toda hora. A única diferença do privado é porque no privado você tem mais liberdade para tomar decisões, para fazer não sei o quê. E no público você tem que obedecer à gestão pública, certo? Mas mesmo assim, se você fizer bem organizado, tantos prefeitos fazem. Tem tantas cidades modelos. Nós temos uma cidade aqui, por exemplo, acho que é Messias Targino, ela tem 97% de ruas calçadas. 97% de ruas calçadas. E é uma cidade sobrevive basicamente de FPM e de facções. Facções bem entendidas, aquelas facções de roupa e tal. Certo? Aqui nós temos uma riqueza enorme em arrecadação de eólica. Todo político quer mandar uma emenda para cá, quer mandar um dinheiro para cá. Não é à toa que 2017, 2018, por algum momento, eu não sei se não tinha portal da transparência, mas eu não encontrei no portal da transparência quanto foi que entrou. Mas de 2019 até agora, o mês de agosto de 2024, entrou na cidade de São Miguel do Gostoso, foi arrecadado 320 milhões de reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso bem organizado, isso gastado com responsabilidade, investido com segurança, né? Porque não é porque é dinheiro público que você compra de qualquer jeito. Eu achei muito bonito esses dias uma entrevista de um prefeito que iria lá na obra e falava, cara, tá gastando assim, vamos diminuir o preço disso aqui, vamos diminuir o orçamento, isso aqui, tá entendendo? Licitação é um negócio muito sério. É um negócio muito sério que precisa ser muito bem fiscalizado. Porque senão você acaba pagando muito, muito caro por tudo. E as pessoas costumam imaginar, em algum momento, alguns gestores entendem que dinheiro público não é dele, gasta como quiser. Em outros momentos ele entende o seguinte, mistura os dinheiros. Mistura os dinheiros e depois fica procurando meio de explicar. Mas mistura os dinheiros. Então, cara, é muito fácil de administrar com dinheiro, é que tem dinheiro. O cargo-chefe de São Miguel do Gostoso sempre foi o turismo, né? Especialmente nos últimos anos para cá. E há uma fala que a gente, pelo menos os nativos dizem que não se deveria Gostoso ser uma pipa, né? E que se baseasse no turismo familiar. O senhor concorda com isso? Qual é a visão que o senhor tem realmente do turismo de São Miguel do Gostoso hoje? Eu concordo em 95%. Concordo. Eu também não gosto da ideia de comparação de Gostoso com Pipa. Pipa, apesar de ser um destino bonito e tudo, mas Pipa é uma torre de Babel. E é um lugar que a droga rola solta, de vez em quando prendem um bandido por lá, um bandido estrangeiro, é um refúgio dessas coisas, tá certo? De droga pesada e tudo. E Pipa é muito apertado, tudo é muito difícil lá em Pipa. É charmoso, é gostoso, mas tudo é muito difícil. As ruas são apertadas, aquelas subidas e tal. São Miguel do Gostoso tem uma coisa maravilhosa que é a geografia. As ruas de São Miguel do Gostoso são largas. Talvez a gente faça um anel viário, para que o que já praticamente existe, para que seja mais fácil a circulação, não dê engarrafamento, essas coisas. Por quê? Porque São Miguel do Gostoso pode tudo, porque é uma cidade plana.
Aí o povo fala assim, nossa, mas a faixa de areia é longe, só tem o Tourinhos para tomar banho. Cara, Ponta Negra está gastando uma fortuna agora para ter o que a gente tem aqui de graça. Para ter o que a gente tem aqui de graça. Então isso aí favorece o esporte de areia, favorece a várias coisas, né? Então, nós estamos falando de turismo, não é isso? É isso. Pronto. Só que o que acontece? A nossa baixa estação está ficando cada dia mais baixa. A gente perdeu o Réveillon. Pode até trazer um menor, coisa parecida, mas a gente perdeu o Réveillon. E a gente começou a perder o Réveillon quando a gente não deu a devida atenção pro pessoal. Quando a gente não entendeu que o Réveillon estava levando São Miguel do Gostoso para o mundo. Que o Réveillon estava levando São Miguel do Gostoso para o Brasil inteiro. Que se tornou, num determinado momento, uma das 5 melhores festas do Brasil. O Réveillon de São Miguel do Gostoso. Mas o empresário foi espizinhado, foi judiado, foi explorado. Ó, já em 2018 a gente salvou o Réveillon pela primeira vez. 2017 ou 2018 ele já ia embora. E esse assunto foi resolvido na minha sala. Acabou que fizeram um acordo lá, a gente conseguiu uma ambulância semi-UTI para cá, e que eles bancassem as 2 festas, Padroeira e Emancipação, e eles ficaram. Mas depois disso é um pede-pede, o pessoal pega as senhas do Réveillon e revende. O poder público, eu estou falando. Tá certo? Chegou no momento que os caras enchem o saco. Quem não é bem tratado, quem gera emprego, quem gera renda e não é bem tratado, o cara vai embora, porque ele pode gerar em outro lugar. Tourinhos. Faz meses que vem esse imbróglio de Tourinhos. O que aconteceu ali foi o seguinte, uma barbeirada, ou uma barbeiragem. Por quê? Porque, por algum motivo, com pressa ou com finalidade eleitoral, com finalidade de buscar verba, fizeram um projeto mal feito e o IDEMA avisou. Avisou que faltava uma certidão, não sei o que e tal. Mesmo assim fizeram, chegaram lá, chamaram os barraqueiros e prometeram mundos e fundos para que eles derrubassem as barracas. Eles acreditaram e derrubaram as barracas. Eles mesmos desmontaram as barracas. E o que aconteceu? Meses sem ter autorização da obra. O senador Estiveson mandou o dinheiro, através da Codevasp e de outros órgãos, mas ele mandou o dinheiro para cá para ser executado, certo? E ficou o Tourinhos fechado lá um tempão. Cara, a cidade perdeu muito com isso, porque o Tourinho chegou aqui, o turista chegou aqui, você não tinha mais Réveillon, você não tinha o Tourinhos para ir. As opções de São Miguel do Gostoso já são poucas, por falta de iniciativa. Aí o turista chega aqui, não tem Tourinhos, não tem... A Rua da Xepa, nessa época de chuva, virou um alagado só. Cara, o cara volta e ele não volta mais. Então a gente tem um plano aí para incentivar o turismo, que isso aí eu volto a dizer, eu concordo com o pessoal da história da gente não ser parecido com Pipa. Mas também não concordo de ser uma instância. Eu acho sim que a gente tem que trazer um turismo mais sério. A gente não quer o turismo da droga aqui, certo? A gente não quer o turismo do argentino, de um povo mais fraco, por exemplo. A gente quer um turismo aqui brasileiro e estrangeiro, mas de preferência lá da Europa e tal, que é um pessoal é um turista melhor, turista que gasta mais, que deixa dinheiro. Com relação à família, eu concordo. São 2 turismos que eu acho que a gente pode ter aqui. O turismo familiar, que já é meio assim, mas veja bem, é difícil também o turismo familiar, por quê?
Porque o garoto de 15 anos para baixo não tem o que fazer aqui. Nem o de 15 anos para cima. Então, numa certa idade, é difícil você manter seus filhos em São Miguel. Você precisa ter esse tipo de atração também para que as crianças fiquem. Porque um pai não fica sem os filhos. Então, precisa ter isso. Mas para acabar com a baixa estação, primeiro a gente tem que trabalhar juntos. O público e o privado. Precisa trabalhar junto. Nem o público vai fazer as obrigações do privado e nem o privado tem a obrigação de fazer o que é de responsabilidade do público. Precisa ter realmente uma junção. Mas divulgar o destino, feiras e etc. Mas principalmente ter um plano B, e a gente tem um plano B. Veja bem, o Vila Galé vai receber agora, falando isso porque coincidentemente hoje, numa das visitas da caminhada, eu encontrei um garoto aqui da Rua dos Pescadores que trabalha no Vila Galé. E eles vão receber lá daqui a uns dias 1.500 pessoas. Essas pessoas vêm para onde? Vêm para o centro de convenções do Vila Galé. Esse é um turismo de eventos, mas de eventos empresariais, ou de eventos médicos, de eventos de direito, de eventos de engenharia, de eventos de profissionais liberais. Então, se a gente conseguir arrumar verba, buscar verba e fazer um centro de convenções em São Miguel do Gostoso, cara, em qualquer lugar do Brasil, que você disser assim, vou dar aqui 5 destinos, aí bota São Miguel do Gostoso no meio. Todo mundo escolhe São Miguel do Gostoso. Então, se nós vendermos bem São Miguel do Gostoso, se nós pensarmos também em captar o turista com o centro de convenções aqui, a gente acaba com a baixa. A gente não tem mais baixa estação. Aí isso gera mais emprego, gera mais renda para as famílias. Os empresários têm condições de crescer, de deixar seus comércios mais bonitos, de empregar mais gente, de participar mais junto com a gestão. Então, o turismo é essa grande mola. Mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir fazer São Miguel do Gostoso voltar a brilhar. A melhor gastronomia do Brasil, as melhores pousadas. Só falta mesmo integração entre o público e o privado. Estamos chegando na reta final da entrevista, estamos quase acabando. Vamos falar sobre saúde. Elas visivelmente é um problema nos municípios, né? Ela virou uma espécie de gargalo. E aí eu queria também entender um pouco sobre suas propostas para esse setor. Se tem algum meio de fortalecer, por exemplo, o SUS, o que é que você pensa realmente sobre a saúde a nível municipal? Manter e ampliar os programas do Ministério de Saúde, tá certo? Aumentar convênios. Com isso, nós já conseguiríamos atender muito mais pelo SUS. Eu tenho um sonho. Tem um terreno ali que quase fizeram uma penitenciária, que ia ser o maior erro do planeta. Botar uma penitenciária aqui. Veja o que aconteceu com Mossoró. Nesse terreno, ali na esquina, na entrada, onde ia ser uma penitenciária, a gente tem um sonho, inclusive está naquele filme das nossas propostas, de fazer um hospital. Um pequeno hospital, mas que atendesse baixa, média complexidade, sem que a pessoa tivesse que toda hora ser removido daqui. Porque aqui parece que é bonito ter muita ambulância. Muita ambulância significa que você não tem um serviço de saúde que atenda. Então toda hora você tem que estar mandando. Outra coisa, é um sofrimento. Você imagina as pessoas dos distritos que já têm dificuldade, por exemplo, com veículo. Eu acho que era fundamental ter um veículo em cada distrito, independente do tamanho do distrito. Porque as pessoas precisam vir, precisam se movimentar. Isso é uma parte social que você não pode abrir mão, certo? Mas se você tivesse um hospital de referência aqui para a região, você conseguiria, veja bem, você tem um raio-x, fazer um hemograma, coisas assim meio que básicas. Ter atendimento dentário,
né? Porque a saúde começa pela boca, certo? E outras coisas mais, é olhar, ter mais médicos, ter postos de saúde modelos nos distritos, onde você tenha pelo menos em tempo integral, seja por plantões ou por turnos, tenha pelo menos um profissional o tempo todo. E esse profissional pode ser um enfermeiro, pode ser um técnico de enfermagem, mas alguém que dê o primeiro socorro. E o que já existe, melhorar, por exemplo, essas rondas médicas, que os médicos passam um dia lá, outro dia ali, melhorar isso, porque o que é uma ideia viável, que não está sendo bem executada, a gente pode melhorar. Então isso eu acho que já mexe muito com a saúde, já melhora muito. Sobre geração de empregos, Caio, é uma agenda dos gostosenses, né? Muitos têm que sair daqui para buscar emprego, ou outros trabalham na parte do próprio turismo, né? Com pousadas, etc. E você disse que a classe empresarial também anseia em dar empregos para as pessoas. Então, o que mais pode se pensar para gerar empregos em São Miguel do Gostoso hoje? Veja bem, eu acho que a gente precisa olhar para um setor que foi originário, de onde originou São Miguel do Gostoso, a pesca. A pesca está esquecida. Você não traz um incentivo para a pesca. Você não tem um estaleiro. Você não tem um mercado de peixe. Como a gente tem uma ideia de fazer um mercado público para tirar aquela feira, aquele sofrimento dos feirantes dali, e ter pelo menos um banheiro, um lugar decente para tomar um banho. Então a gente gostaria de fazer também, está no nosso filme, um mercado público onde nós tivéssemos uma ala para peixes, por exemplo, como existe em outras cidades, cidades que tem mar, certo? Câmaras frigoríficas para ajudar o pescador. Outra coisa, o pescador chega com um barco, às vezes quebrado, não sei o que, ele não tem um incentivo para... Precisa de uma tábua, precisa de tinta, precisa de material náutico, e ele não tem incentivo para isso. E a gente sabe que o governo federal, através do Ministério da Pesca, tem vários incentivos que a gente pode buscar. Tá certo? E eu acho que, romanticamente, seria um sonho para mim recuperar a pesca. Ter a pesca como também ponto principal. Afinal de contas, a gente tem aqui uma infinidade de peixes que custa uma fortuna no sul e sudeste do país, como o galo do alto e outros, e você pega aqui perto. Você pega aqui perto, você vê as voadoras de caiçara, né, que o pessoal chama até de... os ovos dela são chamados de caviar, né? O caviar nacional. Então são coisas que você pode explorar, que você pode fazer. Certo? Então é recuperar a pesca também. Quando você recupera a pesca, você gera emprego. Tudo que você faz, você gera emprego, mas principalmente trazer empresas. Ter um modelo de incentivo para trazer novos resorts, certo? Fábricas que pretendem se instalar e, se possível, distribuir pelos distritos também. A gente tem num distrito aqui, tem uma pousada, acho que é Angico de Fora. A gente tem uma pousada quase tão boa, tão boa quanto as pousadas de São Miguel. E, para minha surpresa, ela sempre tem hóspede. Então nós temos também uma veia no rural. Então a gente precisa trazer empresas, precisa trazer resorts. Para quê? Para gerar emprego. Para gerar emprego para a população. E aí a gente vai ter muito mais qualidade de vida e muito mais dignidade. Muito importante. De antemão, Caio, antes de agradecer a você, vou deixar esse espaço para você fazer suas considerações finais, falar com a população de São Miguel do Gostoso, a população que vê também o Contador de Causas. Como eu disse, o Contador de Causas é um blog sério, né? É um blog que realmente merece ser visto e é um veículo de informação, o que é mais importante. Com relação ao povo de São Miguel do Gostoso, eu quero dizer que eu quero fazer o melhor da minha vida em 4 anos. O melhor que eu já fiz. Por quê? Porque eu quero deixar esse legado. Deus me deu sempre muita coisa. Eu nasci muito pobre,
tive que engraxar sapato na vida e criei uma das maiores empresas do mercado imobiliário do estado, certo? Eduquei maravilhosamente, para mim, uma das minhas melhores obras, 4 filhas. Então eu quero agradecer a Deus tudo que Ele fez por mim. E se eu conseguir ajudar uma população de mais ou menos 11 mil pessoas, melhorando a vida delas, melhorando a vida dos filhos, melhorando a qualidade de vida, trazendo autoestima, trazendo dignidade, eu já vou ter pago um bocado das coisas que eu devo a Deus. E vou ficar muito feliz comigo mesmo, porque eu também tenho essa vaidade de deixar um legado assim. De fazer tipo... Eu tô com 64 anos, né? Embora hoje em dia, 64 anos, você não é um velho ainda. Você ainda tem gás para queimar. E aproveitar a minha experiência que eu tenho de 35 anos de empresa e trazer para o poder público, trazer para a gestão pública. Fazer uma coisa organizada e fazer ter dinheiro no caixa. Ter dinheiro no caixa, entendeu? Então, o que eu quero é o melhor para São Miguel do Gostoso. E espero que as pessoas enxerguem isso. Peço a Deus que estejam me escutando da forma certa e que nos deem uma oportunidade. E eu prometo que eu vou cuidar delas. É isso, muito obrigado, Caio, por nos receber. De antemão, pessoal, só um adendo. Até este presente momento, o candidato Léo de Doquinha também foi convidado a fazer uma entrevista conosco, mas ele não aceitou o convite até o momento. Fica o espaço aberto também. Mais uma vez, obrigado, Caio, por nos receber. E a hashtag Eleições no Contador, estamos juntos.